Olá, bem-vindo a mais um Farol Diário. Olá, seja bem-vindo. Vamos refletir a palavra de Deus que nos abastece e nos guia para os nossos desafios do cotidiano, no contexto de negócios, trabalho e família. E a reflexão de hoje está em Lucas, capítulo 14, dos versículos 25 até 33. E diz assim: Grandes multidões acompanhavam Jesus. Ele se voltou a eles e disse: Quem vem a mim e não deixa em segundo plano seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua própria cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, quem de vocês, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, irá pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, partindo para guerrear contra outro rei, primeiro não se senta para avaliar se com 10.000 homens consegue defender-se contra quem o ataca com 20.000? Se ele vê que não vai conseguir, quando o outro ainda está longe, envia uma delegação para negociar as condições de paz. Da mesma forma, portanto, qualquer um de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus trazendo novamente essa conduta de exigência a nós, né? Exigir é uma característica forte de Jesus na proposta de seguirmos a Ele. E Ele exige mesmo que façamos desse seguimento a Ele algo prioritário. Não quer dizer que as outras coisas não são importantes, mas as outras coisas até podem se tornar cruz, dependendo da priorização que você dá, e a priorização precisa ser dada ao seguimento dele. Jesus é radical, né? E quer que sejamos radicais também, né? As pessoas falam, mas a gente não pode ser radical. Mas no reino de Deus, né? Para alcançar o reino de Deus, sim, a gente precisa ser radical, a gente não pode ficar em cima do muro, né? A gente tem que seguir a Deus. E a gente às vezes fala assim, mas como assim, né? Eu tenho que deixar meus pais, minha família, meu esposo, meus filhos para seguir a Deus, né? É muito difícil você pensar isso. Mas se você não tiver Deus na sua vida, a sua família fica desestruturada, os seus filhos se desestruturam e se perdem, né? Então, é Deus em primeiro lugar, porque Ele que vai ser o alicerce ali para que todo o resto fique bem. É um exercício de desapego diante daquilo que é o mais importante, né? Que é o seguimento a Jesus. E isso provoca mudanças. Então, um passo importante para alcançar essa provocação de mudança, ou para alcançar essa mudança verdadeira, é realmente exercitar esse desapego com um olhar de se apegar àquilo que é mais importante. Um outro bloco aqui do trecho bíblico que trouxemos hoje, fala, talvez a gente pode trazer a interpretação do exercício da gente se planejar para as coisas, inclusive para o segmento de Jesus, né? Eu e a Vera, a gente comenta muito sobre como nós, sendo igreja, nos movimentos e pastorais que participamos, o quanto a gente pode ser melhor planejador para realmente fazer com que as coisas aconteçam com cada vez mais leveza ou com uma intencionalidade alinhada com o que Jesus nos pede, que é esse segmento radical. Então ele trouxe dois exemplos aqui, né? O exemplo de construção de uma torre, né? Um prédio, ou o exemplo de uma guerra, né? Onde um rei que conduz os seus soldados também precisa fazer uma avaliação, um planejamento. Então é preciso muitas vezes, no transcorrer de uma caminhada, você ter algum momento de parada, né? Algum momento de sair daquela rotina que é muitas vezes viciante, porque é aquilo que a gente sabe fazer. Então a gente vai rolando a vida num processo de estar caminhando naquilo que nos é agradável,
e às vezes se esquece de parar um pouquinho para fazer planejamento. E é preciso fazer, mínimo que seja, né? Fazer uma reflexão sobre os próximos passos, né? Às vezes você não precisa fazer aquele planejamento super de longo prazo, até hoje em dia se fala muito isso nos negócios, né? Ciclos curtos de planejamento e realização. Até os planejamentos estratégicos de negócio que antes eram para 10, 15, 20 anos, hoje até tem um pouquinho disso, mas existe muito uma questão que se fala de planejamento de curto prazo e execução do planejamento estratégico de curto prazo. E o planejar é o planejamento financeiro, né? E também o planejamento de agenda, como diz o Hélio, né? Para que você consiga viver num equilíbrio e com leveza e com paz, né? E que você também consiga, nesse planejamento, incluir Deus em primeiro lugar. Então, o exercício de hoje é justamente isso, né? Você refletir e parar um tempo aí com você mesmo, com a sua família, para que vocês possam planejar os próximos meses e como agenda e também na parte financeira. É isso. E que tal planejar, inclusive, algumas renúncias que precisam ser feitas para realmente ser um discípulo desapegado e inteiro para Jesus, né? Acho que todos nós temos também esse bom desafio. Porque diz aqui no final, né? Da mesma forma, portanto, qualquer um de vocês, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, fica um belo desafio também para a gente enxergar na nossa vida o que precisamos renunciar mais para realmente desapegar daquilo que precisa talvez se transformar cruz na nossa interpretação e ser realmente um caminho mais leve para seguimento de Jesus. É isso. Que Deus te abençoe. Valeu, com Deus. Tchau.